E aí, jovem? Já estudou sua lição? Então vamos juntos embarcar nessa viagem. E antes de começarmos a comentar sobre a lição, convido você a fazer a sua assinatura física ou a digital. O versículo bíblico dessa semana se encontra em Êxodo 1, que diz assim: E os egípcios puseram sobre eles feitores de obra, para os afligir com trabalhos pesados. E assim, os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Às vezes, a gente vê as coisas indo bem e, de repente, tudo vira de cabeça para baixo. Ela lembra da história dos israelitas no Egito. Deus tinha prometido transformar a família de Jacó em uma grande nação. Mas chegou um momento em que parecia que tudo ia dar errado. Eles estavam prosperando, mas, ao mesmo tempo, começaram a ser perseguidos e oprimidos. Parecia o fim, mesmo com a promessa de Deus. Os israelitas no Egito estavam crescendo tanto que os egípcios começaram a ter medo e os escravizaram. Mesmo sem saber exatamente quando tudo isso começou, a fé vai além das provas e evidências. Confiar em Deus é seguir acreditando, mesmo quando tem coisas que a gente ainda não entende ou não tem respostas. O primeiro capítulo do livro de Êxodo mostra que, mesmo em meio à opressão do Egito, não conseguiu deter o crescimento do povo de Deus. E por mais que corresse o risco de comprometer sua futura mão de obra escrava, o faraó ordenou a morte dos meninos hebreus recém-nascidos. Diante disso, duas parteiras, Sifrá e Puá, foram chamadas para cumprir essa ordem cruel. No entanto, elas escolheram obedecer a Deus e não ao rei, e não fizeram o que o rei do Egito lhe havia ordenado. Deixaram os meninos com vida. Quando foram confrontadas pelo faraó, prontamente explicaram que as mulheres israelitas tinham um vigor impressionante e que não esperavam elas chegarem para fazer o parto. Mesmo sem sinais sobrenaturais, elas se posicionaram com coragem diante do homem mais poderoso da terra. Mostraram que a verdadeira fé não depende de milagres visíveis, mas de confiança silenciosa no caráter de Deus. Deus frequentemente escolhe os instrumentos mais improváveis para realizar seus propósitos. Deus não precisa de títulos nem de poder humano para agir. Ele se manifesta por meio de pessoas comuns que têm um coração disposto a obedecer. Sifrá e Puá eram apenas parteiras, mas se tornaram instrumentos divinos de salvação. A fidelidade delas mostra que em tempos de escuridão, quem teme a Deus e valoriza a vida sempre fará diferença. Não importa o tamanho do faraó à sua frente, importa o tamanho da sua fé em Deus. Alguns cristãos, apesar de acreditarem em Jesus, acabam duvidando das histórias registradas nos livros de Moisés. Eles aceitam a Cristo, mas rejeitam o testemunho de Moisés. Isso é um problema muito sério, especialmente quando lembramos que Jesus citou Êxodo e outros livros de Moisés como a palavra de Deus, cheia de autoridade. Jesus disse que rejeitar Moisés era o mesmo que rejeitar a ele. Portanto, crer realmente em Cristo significa também levar a sério os escritos e as declarações de Moisés, bem como no Antigo Testamento. A vida, o ministério e a missão de Jesus não pode ser entendido corretamente sem levar em consideração a história de Israel, registrada nos primeiros livros da Bíblia. E como acontecia com Israel, a vida de Jesus foi marcada por desafios constantes. Quando seu ministério ia bem, ele se deparava com dificuldades e ameaças pelo caminho. Como vemos no Evangelho de Marcos, Jesus muitas vezes procurou evitar ser o centro das atenções para não provocar oposição. Crer em Jesus é aceitar toda a revelação bíblica desde Moisés até Apocalipse. O plano de Deus sempre foi coerente e progressivo e se cumpre plenamente em Cristo. Ao olharmos para Jesus, vemos o que Deus sempre sonhou para o seu povo, um representante fiel, obediente e cheio de graça. Então, quais outras comparações você vê entre a vida e o ministério de Cristo e a história da nação israelita? Nesse momento, eu convido a você, aonde você estiver, do jeito que você está, a orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós exaltamos o Teu santo nome pela grandeza da Tua palavra e o que o Senhor acompanhou cada momento da história do povo de Deus aqui nessa terra. Nos ajuda a ser instrumento em Tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. E aí, jovem? Gostou da lição? Então convido você a curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo. Sou abençoado por Deus. E se você ainda não assistiu o vídeo da semana passada, estará aqui aparecendo aqui ao lado.